Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Martins e na formação de hoje iremos abordar a importação de vendas através do fecheiro SAF de faturação. Para isso, vamos entrar na contabilidade, em lançamentos e selecionar a opção de importar vendas. A partir daqui, temos logo a indicação de todos os passos que iremos percorrer ao longo da importação, como podem ver aqui no topo. Esta opção pode ser selecionada mediante os passos que vão seguindo, ou então podem sempre utilizar aqui a opção de avançar. Temos também a indicação que após iniciar o processo temos 60 minutos para o concluir, o que significa que se por algum motivo eu necessitar de realizar outro tipo de tarefa, o sistema durante esse mesmo período ficará com o processo em memória. Já vou demonstrar como. Assim, vamos avançar e colocar aqui o nosso fecheiro SAFT. Ele pode ser arrastado aqui para cima deste retângulo, ou então clicando aqui e selecionando o fecheiro que querem importar. Vou começar por importar aqui o fecheiro de 2022, de janeiro, avançar. E neste passo aqui temos então a indicação dos documentos que contém o fecheiro SAFT. Neste caso podemos também validar que são 18 documentos de fatura. Tem um valor total de base tributável de 2093,74, 481,51 de IVA, que faz um valor total de 2.575,25. Se repararem, tem também um separador, que é o de recibos a clientes e que vem também com o fecheiro SAFT. Caso não exista, como é óbvio, também não será colocado aqui este separador. Como eu tinha falado anteriormente, se vocês saírem do processo de importação do fecheiro SAFT para a recolha de lançamentos ou até se trocarem de empresa, por exemplo, ao regressar novamente ao processo, desde que não tenha passado mais do que 60 minutos, o sistema indica-me então que o processo já se encontra iniciado e se eu pretendo cancelar ou carregar o processo. Se eu clicar em cancelar, ele vai simplesmente voltar ao início, eu tenho que voltar a carregar o fecheiro SAFT. Se carregarem o processo, ele simplesmente volta ao sítio onde vocês estavam, que neste caso seria aqui aos documentos, mas ele assume que eu já tinha passado para o passo seguinte, que era então o tipos de documento. É a partir daqui que eu vou indicar ao sistema o que é que eu quero importar daquele fecheiro SAFT. No meu caso, eu não quero importar os recibos a clientes, portanto retiro ali a opção na primeira coluna de importa, quero sim importar as faturas de recibo e notas de crédito, portanto tenho ambas o visto ativo. Depois, clicando em qualquer uma destas linhas, o sistema demonstra-me então a possibilidade de editar alguma das configurações. Ele por defeito já vai incluir ou já vai criar um diário e um descritivo para cada um dos tipos de documento e também as séries de faturação. No entanto, estes campos são editáveis e o utilizador pode sempre colocar um diário que pretenda. Okay? No meu caso eu vou manter tal e qual como está e aparece-me aqui a vermelho a conta de caixa. Porquê? Porque eu tenho ativa a opção de lança-caixa. Se eu retirar, ele já me bloqueia aquele campo e já não aparece nenhuma inconsistência. Mas já que está ativo, eu posso então indicar uma conta de caixa. O que é que irá acontecer? Tudo o que for faturas de recibo, o sistema irá lançar da 21 por contrapartida do rendimento e depois irá acreditar essa mesma 21 por contrapartida da conta de caixa que nós indicarmos. Se simplesmente não quisermos que seja lançada a conta corrente, também temos essa possibilidade. Desta forma, ele irá lançar a conta 1201 por contrapartida do rendimento. Okay? Eu, no meu caso, vou ativar esta opção. Depois existe também a possibilidade de agrupar documentos, desde que o CAI da empresa assim o permita, e ainda a questão das retenções na fonte, ou seja, se o tipo de documento tiver retenção na fonte, temos então que indicar como é que queremos que ela seja feita, se é no imediato, no pagamento ou imediata com o valor da conta corrente já deduzida. A partir daqui, fazemos simplesmente aplicar e aquela configuração da conta de caixa que nós tínhamos definido já aqui é demonstrada. No passo seguinte, temos a configuração do caractere de mercado, 1, 2 e 3 para nacional, comunitário e outros mercados. Nesta situação será bastante útil para a criação das contas correntes, bem como da conta de base tributável, portanto
consoante o nosso plano de contas, esta é a melhor configuração e não aconselho a que a alterem, está bem? No passo seguinte, temos a formação das contas correntes. Eu até vou abrir aqui um bloco de notas, por forma a que entendam e que seja simples perceberem como é que é feita esta criação das contas correntes. Então, eu neste caso aqui tenho por defeito que a conta vai ser formada pelo radical, que é este radical que aqui está, com 4 dígitos, mais um caractere para o mercado, 1, 2 ou 3 no caso de ser nacional, intracomunitário e outros mercados, mais a sequência, sendo que esta sequência é o que está aqui, perdão, no número de dígitos. Okay? Se nós temos ali 5 e podemos ver que um deles é o mercado e o resto é a sequência, significa que eu vou ter então mais 5 dígitos, sendo que este aqui poderá alterar consoante o cliente seja nacional, intracomunitário ou até de outros mercados. Okay? Se eu pretender, por exemplo, que a conta não seja tão extensa, eu posso simplesmente colocar aqui apenas 4 dígitos. Desta forma, a conta será praticamente igual. Portanto, temos 4, 21, mais um dígito para o mercado e mais 3 para a sequência. Okay? Sendo que depois a única coisa que iria alterar seria este dígito aqui, como sendo 1, 2 ou 3 consoante o mercado do cliente. Além disso, tem mais opções, como apenas o radical e a sequência, o radical contribuinte, a identificação externa, igual à identificação externa. Pronto, isto aqui vai depender de como é que vocês querem formar a vossa conta corrente. Podem também, e no caso de serem faturas recibo ou não quererem simplesmente criar contas correntes, ativar esta opção aqui de usar uma conta de clientes diversos e atribuir então aqui uma conta de clientes diversos por forma a que seja tudo integrado nessa conta. Vamos então avançar. Aqui temos a nossa correspondência de contas correntes entre o que vem no plano, entre o que tem na vossa empresa e também no que vem no fecheiro SAFT. Todas elas são contas que não existem no plano. Porquê? Porque estão todas marcadas aqui nesta coluna do novo e nenhuma delas tem um visto aqui na coluna do já existe. Se alguma destas contas correntes já tivesse criada na vossa empresa, o sistema por defeito já deveria fazer a picagem aqui no existe, associando essa conta corrente à que você já tem criada na contabilidade. Neste caso, como é uma empresa de raiz, ele vai criar automaticamente estes clientes e também podemos ter a noção que todos eles são de clientes nacionais. Temos ainda a indicação que este contribuinte não é válido, mas o sistema avisa, mas deixa avançar sem qualquer problema. Portanto, é isso mesmo que vamos fazer. Ele indica que existem contas com contribuinte incorreto ou inválido. Vamos avançar. Aqui é a correspondência entre os nossos códigos de IVA do sistema e o que vem configurado no fecheiro SAFT. Neste caso vem apenas documentos com IVA à taxa normal, portanto nós aqui vamos dar um clique também, ou até aqui no lápis, e vamos introduzir o código de IVA que diz respeito. Se clicarmos aqui para visualizar todos os códigos de IVA, o sistema já irá demonstrar todos aqueles que têm a taxa de 23%. Portanto, no meu caso, o que me interessa é este código aqui. Fazendo aplicar, já temos configurado o código de IVA 3 com 23% e chama a atenção para esta última coluna, que é os caracteres de IVA para a formação da conta. Isto vai ser bastante importante para a formação da conta de base tributável, que iremos ver mais à frente quando estivermos a configurar. No entanto, não devem alterar estes campos aqui. Se eu fizer editar, há pouco quando eu introduzi o código 3, ele não me colocou aqui nenhum caractere de IVA. Porquê? Porque deixa o utilizador tomar essa iniciativa se assim o quiser. No entanto, este código de IVA, como podemos ver aqui na manutenção, tem então a terminação no 13. É com base neste valor aqui que o sistema irá preencher estes caracteres. Portanto, fazem guardar, o sistema vai colocar aqui por defeito, se não colocar preenchem vocês, mas à partida isto vai ser sempre preenchido pelo sistema. Avançar e chegamos quase à parte final da importação do nosso fecheiro. É a partir daqui que nós vamos definir as contas de integração na contabilidade em termos de base tributável. Elas podem ser configuradas desta forma ou então podemos cancelar
e vir aqui a esta opção e configurar para todos os tipos de produtos, que neste caso não existe, é tudo serviços, para todos os artigos do tipo serviço, outros ou até para impostos, taxas e encargos para fiscais, bem como artigos tipo imposto especial de consumo. Tem esta possibilidade, tem a possibilidade de clicar logo aqui para configurar artigos, pronto, que era basicamente aquilo que vimos inicialmente, ou então podem fazer esta configuração artigo a artigo. Por exemplo, se quiserem levar algum artigo que sabem que tem que ir para uma conta específica, podem fazer essa configuração pelo próprio artigo. Basta clicar aqui em cima ou até no lápis verde e conseguem logo fazer essa configuração. Eu, no meu caso, vou configurar todos de uma só vez, isto é tudo para integrar na mesma conta, portanto, vou configurar todos os artigos do tipo serviços, vou indicar que o radical é 721 e ao dar Enter ele já me coloca também o radical das contas da nota de crédito. Depois existe aqui uma questão que é acresce o caractere de mercado e o caractere do IVA. Esta questão já vos vou demonstrar o que é que faz e se o artigo tiver retenção na fonte também devem ativar isto por forma a quando for integrado lançar a 2422, mas aí foi como vimos anteriormente, o tipo de documento tem que estar configurado, se é retenção imediata no pagamento ou imediata com a conta corrente já deduzida. O contribuinte do cliente tem que estar configurado com a respectiva taxa de retenção e depois o artigo tem que ter este visto também de retenção na fonte. Portanto, eu vou aqui colocar aplicar e como podem ver, foi preenchido esta coluna das faturas, esta das notas de crédito e aqui na coluna dos erros eu não tenho qualquer tipo de erro. Posso também ativar esta opção aqui para mostrar apenas os artigos com erro e conseguem validar que nenhum deles tem erro, portanto significa que poderíamos avançar. Mas o que é esta questão dos artigos com erro? Se nós clicarmos neste olho, nós temos a formação da conta. Ou seja, definimos que o radical para as faturas era 721, tínhamos ativa a opção de acrescer o caractere de mercado, que era 1, porque é um cliente nacional, e ainda os caracteres do IVA, que era aquilo que eu tinha demonstrado há pouco na configuração do código de IVA. Eu tinha dito que o código para a taxa normal era o 13, portanto, a junção destes três campos, do radical, do caractere de mercado e do caractere de IVA, forma então uma 721 113, que no nosso plano corresponde a uma prestação de serviços mercado nacional continente à taxa normal. Se eu tivesse algum artigo, por exemplo, à taxa isenta, o caractere do IVA já seria um 10. Portanto, já seria 721 10. Ok? Outra questão que podem configurar, e tendo a certeza que não têm clientes de outros mercados e que é sempre a taxa normal, podem simplesmente chegar aqui ao artigo, retirar estas duas opções e aqui podem logo colocar a conta onde querem que integre. Prestação de serviços, mercado nacional à taxa normal e a 7281-113. Descontos e abatimentos, também à taxa normal. Aplicar e como podem ver, tanto esta coluna do caractere de mercado como do IVA não está picada, mas também não tenho erro. Porquê? Porque eu defini simplesmente a minha conta. O que é que acontece se eu aqui colocar, vou até colocar a taxa intermédia, aplicar, e a partir daqui eu já tinha um erro. A taxa de IVA 13 da conta da contabilidade 721-112 não é igual à taxa de IVA de 23%. Isto é o que vos pode acontecer se aqui colocarem uma conta de movimento e este artigo for faturado a uma taxa de IVA diferente daquilo que vocês tinham configurado. Portanto, eu voltando aqui, tenho a indicação que este artigo foi faturado à taxa de 23% e a conta que nós definimos para a integração é de 13% e por isso o sistema não me deixa importar enquanto este erro não for resolvido. Vamos então aqui colocar a 721 novamente, 7281 e ativar as opções dos caracteres de IVA e do mercado. Avançar. A indicação da data do lançamento na contabilidade. Eu vou até colocar o último dia do mês, neste caso será o 31 de janeiro de 2022. Avançar novamente e a partir daqui o sistema já está a efetuar os lançamentos na contabilidade. Só aguardar um bocadinho. Pronto, e até foi bastante rápido. Tem os valores do fecheiro SAFT, tem também os valores da Central Gest, que foram integrados na contabilidade, que neste caso corresponde na íntegra,
e tem também em modo linhas por tipo de documento. Ou seja, este documento aqui tinha um valor base de 201,63, um valor de IVA de 46,37, que faz um valor total de 248, e foi efetivamente esses valores que ele integrou na contabilidade. Não existe qualquer tipo de arredondamento, nem de base, nem de IVA. Okay? A partir daqui, também rapidamente conseguem validar o documento, bastando clicar ali no olho. Como podem ver, a conta 21 ficou imputada, tem a conta de rendimento, conta de IVA e ainda a conta 1201. Okay? Se verificarmos, por exemplo, uma nota de crédito, que está aqui, o lançamento já é diferente, porque eu não configurei nenhuma conta de caixa, portanto, ele simplesmente lança a 21 por contrapartida da 728 e está completamente correto, que foi isso que eu indiquei. Finalizar e a operação foi concluída com sucesso. Vamos fazer a importação de mais um fecheiro, neste caso de fevereiro. Ok. Avançar. Se eu não estou enganado. Ele está-me a indicar que os documentos já foram importados, mas eu tenho ideia que não. Estou ali a consultar um balancete. Pois não. Ora, importar de vendas, cancelar o processo. Ok. Pronto. Então, a partir deste momento, temos aqui o fecheiro de fevereiro. Ele não contém recibos, não temos aqui o separador dos recibos. Vamos clicar em avançar. Tudo o que eu tinha feito de configuração no mês anterior, ele deixou ficar. Só irá ser necessária nova configuração quando existir alguma novidade face aos fecheiros já importados anteriormente. Neste caso, aqui na parte dos tipos de documento, está tudo igual. Avançar aqui também. Novamente a questão das contas correntes, avançar. E como podem ver, aqui a questão das contas correntes. Eu já tinha uma para a Joana Guedes, já tinha uma para a Vera Gonçalves, já tinha também aqui para a Mariana e para a de consumidor final. Portanto, só estas duas, esta aqui e estas duas aqui é que são contas novas e, portanto, é isso mesmo que o sistema está a dizer e irá criá-las sequencialmente àquilo que tinha feito na importação do fecheiro de janeiro. Avançar novamente. Temos também já a configuração para a taxa de IVA normal, no entanto vem aqui uma taxa de IVA isenta. Eu vou então aqui colocar o código de IVA 0, aplicar e como podem ver temos o código de IVA 0, os caracteres para a formação de conta com o 10 e temos também o motivo de isenção. No entanto, o que veio configurado no SAFT foi o motivo de isenção 07 e o que nós temos no nosso código de IVA é o M99. Se eu fizer avançar, isto não deveria de acontecer. Ou seja, o código de IVA, o motivo de isenção, tem de corresponder ao que está no código de IVA. Portanto, essa situação eu vou ter que reportar para que seja resolvida, mas ele não deveria de fazer isto. Aqui vamos então indicar a 721 novamente, 7281, aplicar e temos aqui um erro, que é qual? Vamos aqui selecionar a visualização da formação de conta, temos a faturação para o mercado nacional à taxa normal, tudo correto, e depois temos aqui uma 7213 de outros mercados à taxa normal. Estranho. Vamos voltar aqui atrás novamente à nossa listagem de clientes e temos aqui efetivamente um cliente que está configurado com o mercado outro. Ok, mas se o nosso cliente faturou isto à taxa normal é porque é para liquidar IVA desta situação, então por forma a resolver poderíamos fazer o seguinte, avançar aqui novamente, poderíamos vir a este artigo
e acrescentar mais um 1, retirando depois o caractere de mercado. Porquê? Porque desta forma indicávamos que era para integrar tudo numa conta de IVA normal, no mercado nacional, como podem ver, ou então não mexíamos nesta situação, deixámos tudo tal e qual como é, ele voltava a dar o erro, mas nós dizíamos então que o nosso cliente não é de outros mercados, mas sim do mercado nacional. Okay? A partir daqui, ele ainda continua a devolver o erro, temos que refrescar e agora sim já não temos qualquer erro. Portanto, avançar, último dia do mês. E aqui estava novamente tudo integrado. Ambos os valores, quer do Fecheirsaft, quer dos integrados no Central Gesto, sem qualquer diferença, portanto não houve qualquer arredondamento, tudo certinho. Poderíamos novamente confirmar ou simplesmente finalizar o processo. Okay? Agora, outra questão que me podem colocar é, e se por engano tentarmos importar novamente algum destes Fecheirsaft? Já ficaram com uma ideia do que é que vai acontecer, mas se eu voltar a selecionar aqui um fecheiro, pode ser aqui novamente o de fevereiro. Nós temos aqui então, logo na primeira coluna, a indicação que todos estes documentos já estão importados na contabilidade. Ou seja, se eu fizer avançar, o sistema diz-me que os documentos que estão no fecheiro SAFT já foram importados anteriormente. Portanto, eu a partir daqui não tenho volta a dar, não consigo avançar e, bem, porque neste caso já está tudo importado, não temos mais nada que fazer neste período de fevereiro. No entanto, e se bem se recordam, no mês de janeiro eu tinha recibos a clientes, que não os importei. Vamos então fazer avançar. Pronto, a partir daqui eu tenho novamente a informação que os documentos já estão todos importados. No entanto, se eu vier à coluna dos recibos, aqui ao separador dos recibos, tenho a indicação dessa coluna do importado sem estar picada. Ou seja, se eu fizer avançar e não selecionar aqui os recibos, o que irá acontecer é que vou correr todo o processo e vou chegar ao final sem que o sistema me lance nenhum documento, que também está correto. Portanto, nós tínhamos só os recibos para importar e não indicámos esse tipo de documento ao sistema para importar e ele então, apesar de deixar avançar, não faz qualquer tipo de importação. Vamos finalizar, vamos aqui agora carregar novamente o Fecheirsaft, mas vamos indicar que queremos importar também os recibos. Ok, avançar. Vamos importar os recibos. Até podemos deixar ficar isto. Pronto, ele está-me a dizer que eu tenho que indicar uma conta de caixa, com toda a razão. Vamos voltar a colocar a 1201. Voltar a correr todo o processo. E a partir daqui temos então a indicação que ele já efetuou o lançamento dos 3 recibos. Podemos novamente validar esta situação. Aqui está. Isto acaba por ser um recibo um bocado diferente do que é normal, porque isto não é bem um recibo, é uma regularização. Mas a ideia está lá. Se fosse efetivamente um recibo a cliente, o lançamento seria ao inverso, a 12 por contrapartida da 21 desse cliente. Mas basicamente é isto. Ok? Finalizar. Tínhamos a importação de ambos os meses concluída e desta forma abordámos os temas da formação de hoje. Deixo agora um espaço se alguém tiver alguma questão que queira colocar.